A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. A gente sempre começa, né, fazendo uma profecia da bênção e da prosperidade do Senhor. Isso é glória. Aleluia, vamos consagrar nosso tempo de oração ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos. Senhor, obrigada por tudo, Senhor. Nós apresentamos tudo que temos e somos a Ti. Nós te bendizemos, nós te agradecemos por tudo, meu Pai. Desde já consagramos nosso tempo de oração para Ti, pedindo sabedoria e graça. Senhor, meu Deus, que tudo esteja no Teu controle e no Teu cuidado, e conforme o Teu querer. Queremos te pedir, cobre-nos com o sangue de Cristo, a tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. A gente é feliz quando a gente vem aqui deixar um videozinho, né? Realmente assim, uma graça que a gente sente, né? A gente se sente abençoado por estar fazendo. E glória a Deus por isso. Hoje nós vamos falar, né, quando aquela vozinha, né, do Senhor que vem aqui dentro de nós e que manda nós fazermos alguma coisa e que às vezes a gente diz, Senhor, será que é Tu mesmo que está falando? Né? Será que isso é de Deus? Será que isso aqui realmente é para eu fazer, né? Então, existem várias formas, né, da gente entender o que é que acontece quando Deus quer falar conosco, que Ele quer mandar nós, né? A gente sair ali para fazer alguma coisa, quando Ele quer mandar numa missão, quando o Senhor está contando com as nossas vidas, né, para aquele propósito que Ele tem. E nós vamos falar hoje da vida de Neemias. Hoje eu estava orando, né, e eu fui no supermercado, e o meu supermercado bem longe, eu já aproveito e faço a minha caminhada. E nesse tempo eu vou orando, vou ali, né, louvando, e eu fui perguntando ao Senhor, né, qual é a palavra que nós vamos falar hoje, né? E o Senhor diz, dá teu testemunho. E para eu dar esse testemunho, eu vim trazendo aqui, né, a palavra pelo livro de Neemias. E a gente sabe, toda a história de Neemias, ela dá-se aqui em cima da reconstrução dos muros de Jerusalém. Jerusalém, né, tinha sido saqueada, tinha sido roubada. Os filhos de Jerusalém foram levados como os cativos, outros fugiram, né? E Neemias, ele estava, né, como um dos cativos. E lá na fortaleza de Suzã, servindo ao rei num castelo, os seus irmãos, né, lá de Jerusalém, vem falando com ele o que tinha acontecido, como é que estava Jerusalém, quando ele vai pedir notícia, como é que está o povo, como é que está a cidade, sabe aquela coisa que quando chega alguém que vem lá da nossa terrinha, da nossa cidade, a gente pergunta como é que está a cidade, como é que está o povo, como é que está aquela pessoa. Neemias fez isso, né? Chegaram seus irmãos lá de Jerusalém, foram ali encontrar com Neemias, e Neemias pergunta como é que estava, né? Como é que estavam as pessoas, como é que estava a cidade, e foi colocado para ele, estava num opróbrio, numa pobreza, numa tristeza, numa miséria, estava todas as portas tinham sido queimadas, destruída a fogo, Jerusalém estava com as muralhas, com os muros quebrados, destruídos. Neemias vai para dentro e começa a chorar, vai para casa, né? E vai ali, né? Durante um tempo, a palavra de Deus diz que ele vai buscar o Senhor. Neemias começa a jejuar, chorar, ora, pede perdão, humilha diante da face do Senhor, né? E ali ele vai pedindo graça ao Senhor. Então, quer dizer, a gente vê que Neemias ali sentiu uma dor muito grande por tudo aquilo que estava acontecendo em Jerusalém. E Neemias, ele faz uma oração ao Senhor, primeiro humilhando, né? Porque vinha de um jejum, ele vinha humilhando, ele vinha pedindo perdão, e ele reconhece os pecados pelo qual o povo tinha cometido contra Deus, e por isso que o povo estava naquela circunstância, a cidade destruída, o povo na pobreza, na miséria e na vergonha. E aí ele pede perdão, e depois que ele pediu perdão, né, ele faz uma oração ao Senhor. Vamos ver isso, livro de Neemias 11, que diz assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo,
e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo. Dá-lhe graça perante este homem, e então eu era copeiro do rei. Glória a Deus, aleluia. A gente vê aqui Neemias, né, ali falando para o Senhor, pedindo graça, Senhor, diante do rei. Senhor, olha, Senhor, esteja atento. Senhor, nós queremos te louvar pelo temor do seu nome. E a gente acha interessante, né? Porque a gente fica pensando, né? Poxa, Neemias, né? Como é que Neemias levanta e diz, eu vou reconstruir os muros de Jerusalém? A gente fica pensando, isso era uma obra imensa, porque eram muros que tinham sido quebrados com as guerras, com as invasões, portas queimadas, casas queimadas. E Neemias diz, eu vou lá, eu vou reconstruir essa cidade. Neemias, né, eu acho tão interessante, depois que ele faz a oração ao Senhor, ele vem se apresentando, ele vem dizendo, o que é que eu estou fazendo aqui nessa terra? Ele diz, né, então era eu, copeiro do rei. E a gente vê que ali, naquele momento, né, Deus coloca Neemias exatamente no lugar onde ele iria receber tudo que era necessário para fazer a reconstrução. Como um copeiro, ele foi realmente usado nas mãos do Senhor para voltar a Jerusalém e reconstruir os muros e as portas de Jerusalém. Então a gente fica pensando, né? Como é que pode, né, um copeiro chegar e ter essa graça de Deus de poder fazer uma obra tão grande, né? Era uma obra de engenharia para a época, né? Então a gente vê, né, que um homem que numa profissão tão simples, ele está na presença do rei. E ali ele não sai com muita coisa, não. Ali ele pede umas madeiras, ali ele pede a guarda do rei, umas carta para poder passar, e ele não sai com quase nada. É muito pouco que Neemias leva madeira, né? Leva algumas coisas para poder fazer a reconstrução. E a gente vê que os muros foram reconstruídos. A gente vê que realmente, né, ele recebeu da graça do Senhor e ele foi um agente na reconstrução. Eu acho interessante porque muitas vezes a gente pensa que tudo tem que vir certinho, né, no modelinho, no tamanho, né, na forma, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Deus vai fazer uma obra faraônica, Deus vai fazer um milagre extraordinário, mas a pessoa tem que ser aquela que é grande, aquela que é sábia, aquela... E a gente vê pela palavra de Deus, né, que Deus pegou pessoas tão humildes, pessoas assim, que estavam realmente, né, numa condição que se a gente fosse olhar ia dizer assim, ele não vai conseguir, né, tanto que na hora que eles foram reconstruir os muros, os inimigos desse pessoal que estava ali naquela reconstrução diziam, isso aí não vai dar em nada, isso aí agora que uma raposa passar vai cair tudo, como quem dissesse, isso aí não é obra de engenheiro, isso aí não é obra de quem é entendido, essa obra aí é de qualquer pessoa, mas eles não sabiam que essa aí era obra de Deus, era Deus que estava trabalhando através de Neemias, porque Neemias chegou e começou, vamos fazer, vamos reconstruir, já trouxe madeira, vamos meter a mão, olha, Deus está conosco nesse negócio, vamos para cima, e ali eles começaram a trabalhar e reconstruir Jerusalém. Quando a gente vê no livro de Esther dizendo, né, olha, eu não sei como é que eu vou fazer, né, quando ela soube, quando o tio dela explicou para ela o que estava acontecendo, que o povo ia ser destruído, ela olhou e disse, olha, eu sou tão pequenina, como é que eu vou chegar diante do rei, eu não tenho esse poder, né, como é que eu vou lá, eu vou morrer, ela dizia. Então o que acontece? O tio dela disse, quem sabe se você não chegou, né, nessa sorte, nesse tempo onde você chegou para fazer o que você está fazendo. Então a gente vê, né, que Deus usa muitas formas e usa a pessoa que ele acha que ele deve usar. Então às vezes a gente fica ali pensando, né, mas e se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, Cristina, mas se eu fizesse aquilo outro? Amados, a gente tem que entender que aquilo que o Senhor tem para nós fazermos, o Senhor vai dar sim a maior capacidade da pessoa, da material, ele bota no lugar certo, bota na mesa certa, põe as pessoas junto. Então é uma forma que Deus vai só tocar no teu coração para te fazer. É muito interessante porque, agora eu vou contar, né, porque para esse testemunho que a gente trouxe essa palavra. Aconteceu assim comigo, né, que alguns anos atrás, muitos anos atrás, o Senhor tocou no meu coração de eu escrever o meu primeiro livro. E quando eu fui passando alguns anos e o Espírito Santo vinha falando, né, escreve o livro, filha, vai escrever esse livro, né, porque o Espírito Santo de Deus mandava eu ir ali e naquele livro eu testemunhar, eu narrar
o que eu tinha vivido, né? Eu passei por uma circunstância de quase morte, né? E eu estava ali mesmo. Então, o que aconteceu? Aconteceu que simplesmente o Senhor me tirou dali. O Senhor me tirou com vida. O Senhor me tirou realmente, né? Restabelecida para a glória do louvor do nome dele. Esse é meu testemunho de vida. Então, o que acontece? O Espírito Santo de Deus, depois que passei toda aquela circunstância, o Senhor me disse: escreve um livro e conta a tua experiência. Aí eu disse: Senhor, mas para que eu vou escrever um livro? Quem é que vai querer ver meu livro? Né? E o Senhor dizia: faz o livro, escreve o livro. Aí eu dizia: mas Senhor, para quê? Né? Ia passando os anos e o Senhor ali comigo. E eu pelejava com o Espírito Santo de Deus. E aí eu dizia: para quê, Senhor, meu Deus? Qual vai ser o objetivo de eu escrever um livro contando essa história? Aí um dia o Espírito Santo de Deus disse: filha, tem muitas pessoas que estão passando por o que você passou. Tem muitas pessoas que estão vivendo o que você viveu. Então, se essa palavra chegar para eles, vai trazer fé e esperança. Então, o objetivo desse teu livro é trazer fé e esperança para quem está passando pelo mesmo vale que você passou e que você passou e você venceu. E aí eu comecei, né? Um dia eu peguei uma agenda que eu tinha em casa, uma caneta, sentei na cama e ali eu comecei a escrever meu primeiro livro. Eu disse: Senhor, eu quase nem lembro de tudo, assim, com tanto detalhe. E quando eu sentei naquela cama, eu comecei a fazer, né, os primeiros esboços do meu livro, as primeiras linhas. Ali começou, né, a vir uma lembrança de tudo. Assim, é como se o Espírito viesse com uma onda de lembrança para eu saber o que eu iria escrever. E ele dizia: escreve sobre isso, lembra disso. E ele ia me lembrando, ia trazendo a lembrança e eu fui escrevendo. Depois que eu escrevi esse livro, quando eu encerrei o livro estava maravilhoso. Meu primeiro livro tem um título chamado Nunca Desista de Mim, Doutor. Uma história de amor entre um médico, uma paciente e Deus. É tremendo, é lindo. E ali, realmente, depois desse livro, eu comecei a escrever outros livros. Até um dia em que eu disse para Deus, né, Senhor, esses meus livros, né, Senhor, eu tenho tanta graça do Senhor para fazer, eu tenho tido realmente, assim, tanto interesse em fazer, né, mas, Senhor, eu quero mais, Senhor, meu Deus, eu queria que esses livros, eles tocassem vidas, tocassem pessoas, ajudassem ministério, ajudassem pessoas em todas as áreas, né, e aí o que aconteceu? Eu peguei e fiz um voto com Deus. Eu disse: Senhor, a partir de hoje eu faço um voto contigo, que todos os livros que eu escrever, a todas as literaturas, Senhor, depois que a gente tirar, né, todos os que são as despesas das literaturas, pagamentos, gráficas e tudo mais, Senhor, o que for realmente o meu lucro, eu quero declarar, então 10%, né, vai ser os dízimos e 20%, Senhor, eu vou destinar para isso. Então, os meus livros, eles têm um destino, eles têm um propósito. Então não foi simplesmente ao acaso. E o que aconteceu a partir daí, Cristina? Gente, por incrível que pareça, a partir daí, depois que eu fiz esse voto com o Senhor, aconteceu que deu uma amplitude na cabeça. A cabeça ampliou, a visão ampliou, sabe? Parece assim que fez um boom. Sabe quando faz um boom em você? Eu entendi o boom de Deus. Foi uma graça, foi uma unção, foi uma destreza, começou a mudar a visão, começou a mudar a forma de eu entender as coisas, né? E hoje é assim, né? Todas as vezes em que eu ouço alguma coisa, ou vejo alguma coisa, eu penso assim: isso aqui dá uma literatura, e já me vem aquela coisinha no coração, sabe? O tic-tac do coração, o toque-toque do coração, e eu digo: isso aqui dá uma literatura, isso aqui tem que ficar escrito, isso aqui é realmente coisa para nossas vidas, para hoje e para futuro. E é onde eu vou e eu vejo que realmente o Senhor dá uma graça. Todas as vezes que eu encerro um livro, eu olho assim no final, quando eu faço toda a revisão, eu digo assim: ai, mas tu foi tremendo, Espírito Santo, tu fizesse coisa aqui tremenda, porque eu reconheço, meus amados, é coisa de Deus. Então, todas as vezes, né, que você for fazer um plano, um projeto, realizar um sonho, né, vai fazer uma realização, você faça 3 perguntas, né? A primeira pergunta, né, glorifica a Deus o que eu vou fazer? Isso vem para a glória de Deus? A segunda pergunta, você pergunta, isso vai trazer um benefício para minha vida, para minha casa, para o meu lar, para minha família? E a terceira pergunta, você pergunta,
Isso aqui vai ajudar pessoas, né? Vai ajudar no reino, vai trazer um benefício para o reino, para pessoas, para vidas. E se a resposta for sim, sim, Cristina, sim, eu creio, eu tenho essa intenção, eu tenho sim essa visão. Então você tenha certeza, meu amado, pode ir fundo porque o Senhor vai contigo, né? Se a resposta é sim, pode ter certo que pode estar certo que vai dar certo, o Senhor vai contigo, o Senhor vai fazer com que tudo dê certo. Bota o Senhor na frente, pede a Ele a graça, a bênção, a paz, o favor e vai fundo, né? Porque quando você escuta aquela vozinha assim, né? Pode vir porque vai dar certo, faz porque vai dar certo. Essa vozinha, o Espírito Santo de Deus, é quando Ele está impelindo você, é quando Ele está movimentando você aqui por dentro, né? Instigando você para você ir, para você fazer, para você realizar. Porque ali quando tem os sonhos de Deus, ali tem um incentivo para você. Sempre que o Senhor, Ele tem um sonho para realizar através da sua vida, Ele vai te dar um incentivo. Então sempre, né? Lembre-se, essa voz que você está ouvindo, vai que vai dar certo, faz que vai dar certo. É o Espírito Santo de Deus te incentivando para dentro do projeto que Ele diz. Aí já está tudo prontinho, vai lá porque eu preciso que você esteja ali. Então, não é simplesmente aquilo que nós temos na mão, né? Não é se é muito, se é pouco. O que importa é que nós estamos, né, realmente colocando tudo que nós estamos fazendo nas mãos do Senhor. É aquilo que o Senhor vai fazer com aquilo que está nas nossas mãos. Não é o tanto que nós temos, não o tanto que nós sabemos, o tanto que nós estamos, né, para fazer. É o que o Senhor vai fazer com as nossas vidas e com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Não importa se muito, se pouco, o Senhor faz igual, né? E mais, a pessoa, o mais habilitado, creia, é você. Então, quando Deus, né, Ele coloca já um pensamento em você, Ele instiga você para fazer alguma coisa, é porque, né, realmente Ele olha para você como uma pessoa habilitada. Deus te vê como um habilitado. Portanto, né, comece a se ver também como um habilitado pelo Senhor. E porque muitas vezes o Senhor só estava esperando que você estivesse no tempo do preparo. Passou o tempo do preparo, o Senhor diz, né? Vem, e vem porque já é hora. Aí você começa a ouvir, vai dar certo, faz que vai dar certo. Então, quando começa a ouvir, é porque o Senhor já diz, esse já é o tempo do preparo já passou. Agora é tempo de realizar. Amém? Glória a Deus, vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, obrigada por tudo. Uma alegria, Senhor, de testemunhar os grandes feitos do Senhor. Senhor, tudo sempre foi Deus, sempre foi o Senhor. Graças te damos, Senhor. Ai de mim, se não fosse o Senhor. Senhor, meu Deus, obrigada por nos deixar realizar os teus sonhos, os teus projetos. Alegria, Senhor, em todas as vezes, Senhor, em que tu nos chama para um propósito, para uma missão. Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Senhor, assim como Neemias que disse, eu vou para reconstruir, pedindo a graça de Deus, que Deus desse graça, que Deus desse graça diante dos olhos do rei. Ah, meu Deus querido, mesmo ele dizendo eu sou apenas um copeiro, mesmo ele não tendo nada, Senhor, a grande obra que ele fez porque, Senhor, o Senhor era com ele. Ah, meu Deus querido, muitas vezes, Senhor, nós sabemos que o Senhor é que toma pessoas para o seu propósito. Por isso, nessa noite, toma os teus filhos para os teus propósitos, Senhor. Ah, meu Deus, vai falando, Espírito Santo, aos ouvidos dos teus filhos, Senhor, manda eles ir, manda eles fazer, manda eles realizar, Senhor. Manda, Senhor, debaixo do teu propósito, debaixo da tua missão, debaixo daquilo, Senhor, que tu tem para os teus filhos para realizar. Em nome de Jesus, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, sempre pronto, Senhor, para te ouvir. Senhor, queremos sim, Senhor, ser os realizadores. Queremos sim, Senhor, os conquistadores para o reino. Em nome de Jesus, a ti a honra, a glória e o louvor. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós, Senhor. Assim nós declaramos, sempre seja feita a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Se está ouvindo a vozinha, pode fazer, amado, pode terminar aí o que você começou.
porque o Senhor o Senhor já diz: vem filho, vem filha, porque agora já é o tempo. Amém? Glória a Deus, fique na paz. Deus te abençoe.